Começando hoje, então, aqui a lição de número 10, a porta da guarda. E diz assim, no nosso estudo, né? A base ali é Neemias, a reconstrução das portas. E Neemias 3:31 diz assim, depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores defronte da porta, de Miquifade, da guarda, e até a câmara do canto. Neemias capítulo 3, versículo de número 31. Esta porta, olha a importância dela, controlava o acesso ao templo, lugar aonde eram feitas as adorações, o sacrifício, aonde as pessoas iam para servir, para ministrar diante de Deus. Aí diz bem como também era onde se fiscalizava as ofertas e o acesso aos tesouros do templo. Irmã Dani, tinha oferta, sim, tinha oferta, tinha sacrifício, não podia ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, Até se você vai ler o livro de Malaquias, fala, ai daquele que entregava ali um animal coxo, um animal cego. Ai, irmã Dani, esse animal aqui tá pesteado, tá fraco, não dá para vender, ninguém vai querer comprar. Então eu vou dar ali a Deus, Misericórdia, não. Aí até a palavra de Deus fala, oferece isso pro teu líder, oferece isso pro teu governador, oferece isso para uma autoridade. Irmã, que vergonha, eu não vou entregar algo capenga, para alguém importante. E Deus não é importante? Então tinha essa porta, irmãos, que dava acesso ali ao templo, e quando as pessoas então traziam as ofertas, era fiscalizado, era cuidado para que não fosse entregue a Deus algo de qualquer jeito, algo de qualquer maneira. E a mesma coisa, tudo aquilo que a gente vai oferecer para Deus, nós temos que oferecer o nosso melhor, sabendo que Deus conhece a nossa mente, a intenção do nosso coração. Falando de oferta, o pastor sempre ensina, a gente não dá aquela nota colada com durex. Irmã, eu tenho vergonha de dar no mercado, mas eu trago para Deus, eu boto no alforje, o obreiro não vê, o pastor não sabe que sou eu que está dando, mas Deus está vendo, irmãos? Então tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente procura fazer o melhor. E falando em oferta, em questão monetária, falando em oferta, questão de dinheiro, mas falando do nosso tempo. Às vezes a pessoa oferta a Deus um culto. Eu vou lá, eu vou buscar a Deus. Mas às vezes a pessoa faz de qualquer jeito. A pessoa às vezes chega atrasado e ainda quer sair cedo. Chega atrasado e fica olhando no relógio como se fosse um tédio, como se fosse um sacrifício. Dá para Deus 1 hora e meia. Ela está ali, mas ela está se entregando de coração, ela está entregando o melhor, ela está entregando a mente, o coração, o tudo dela. Não, ela está fazendo o que, irmãos? De qualquer jeito, Então nós temos que vigiar para tudo aquilo que nós formos fazer para o Senhor, nós fazemos o nosso melhor. Eu vou ler a Bíblia, então a minha atenção agora é para Deus em ler a Bíblia. Eu vou orar, agora eu vou dar o meu melhor aqui, vou orar, procurar não se distrair, não perder o foco, para entregar a Deus o teu melhor, para entregar a Deus o teu tudo. Eu vou louvar a Deus, eu vou bater palma, bate com alegria, eu vou cantar louvores, faz o teu melhor para Deus. Deus não vai pedir algo para você que está fora da tua capacidade, que você não pode fazer. Deus não vai pedir, mas Ele conhece a tua estrutura e Ele sabe aquilo que é melhor. Então, para Deus, nós fazemos sempre o que, irmãos? O
melhor, né? Aí diz aqui, ó, há inúmeros versículos na Bíblia que falam o quê? Que ensinam sobre a proteção de quem, irmãos? A proteção de Deus. Então, vamos ver ali no Salmo 127, Salmo 127, falando, né, sobre essa porta de proteção, essa porta da guarda, né? E falando dessa proteção espiritual, né? A proteção sobre a nossa vida e sobre as nossas finanças. Salmo 127, versículo de número 1, diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, o que nós entendemos? Nós fazemos a nossa parte, nós construímos, nós edificamos, nós vigiamos a sentinela, mas adianta eu fazer sem a bênção de Deus? Adianta eu fazer sem a proteção de Deus, irmãos? Adianta? Não adianta. Então, nós temos que buscar essa bênção de Deus. Tudo que você for fazer, coloca Deus à frente, coloca Deus primeiro. Deus, eu vou fazer a minha parte, mas eu creio no cuidado do Senhor. Eu creio, Senhor, na proteção do Senhor. Amém? Então, nós trabalhamos em concordância com o cuidado de Deus, com a proteção de Deus. Amém? O homem é frágil, né? Sem a ajuda de Deus. Mas com a ajuda de Deus, nós estamos guardados e protegidos. Amém, irmãos? Voltando aqui para nossa folhinha. Fazer do Senhor o nosso protetor, o nosso guarda, é primeiramente reconhecer o quê? A grandeza e a onipotência. O que é onipotência, irmã Dani? É o poder de Deus. Amém? Vamos ver isso no Salmo 91. Você estava no Salmo 127. Você volta um pouquinho atrás. No Salmo 91. É um salmo bem conhecido, né, irmãos? É um salmo bem conhecido. Até a pessoa que não vem na igreja, que não tem o hábito de ler a Bíblia, que não conhece muito de Deus, conhece o Salmo 91. Às vezes é aquele salmo que a pessoa religiosa deixa aberta, né, em casa. Ai, irmã Daniel, o salmo da proteção. Pois é, mas quando nós estamos protegidos? Vamos ver aqui, Salmo 91, versículo de número 1, diz: aquele que habita, que faz morada no esconderijo do Altíssimo, a sombra, olha a palavra, onipotente, a sombra daquele que tudo pode. O que diz? Descansará. Amém? Então, a presença de Deus é o nosso refúgio. A presença de Deus é o lugar onde nós estamos guardados e protegidos. E a Bíblia diz, a presença de Deus não é como um hotel, que você vai lá de vez em quando, que você se abriga de vez em quando, que você vai para passear. Não! O esconderijo de Deus tem que ser a nossa moradia. Amém? Nós temos que fazer a habitação na presença de Deus. Por quê? Porque aí nós vamos estar seguros, aí nós estaremos guardados, aí nós estaremos protegidos de todo mal. E aí nós guardados e protegidos, o que a palavra de Deus diz? Nós vamos poder descansar, ter as forças renovadas. Amém? E aí o versículo 2, o salmista diz assim, ó: direi do Senhor, Ele é o Deus dos meus pais. É isso?
E o que ele vai dizer do Senhor? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele não é o Deus do pastor, Ele não é o Deus do obreiro, Ele não é o Deus do meu parente, Ele não é só o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas Ele é o nosso Deus. Amém? Nós precisamos ter Deus em nós e confessar isso. Ele diz, eu direi, né? Confessar, Deus está comigo, Deus me guarda, eu estou abrigado no Senhor, o meu Deus disse que não me deixaria, que não me desampararia. Essa deve ser a nossa confissão de fé, essa deve ser a nossa declaração. O salmista se abrigava em Deus e ele dizia, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, né? Na tempestade, a pessoa se refugia num lugar seguro, né? No perigo, a pessoa se refugia num lugar seguro. Que lugar seguro que nós encontramos? Em Deus, amém? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. O que a palavra de Deus diz? Nele confiarei, né? No Senhor eu posso confiar, porque o Senhor não decepciona. Deus, Ele nos abriga e ali estamos seguros. Voltando para a nossa folhinha, né? Fazer do Senhor o nosso protetor é reconhecer a sua grandeza e a sua onipotência, bem como também a nossa pequeneza, que não se trata de apenas o consultarmos para dicas, mas sim entendermos que Ele é unicamente a nossa ajuda. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 17. Então nós temos que entender, irmãos, que nós somos o quê? Nós somos frágeis, né? Sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus. Irmã Dani, quando eu vejo que eu não consigo, eu clamo, eu busco a Deus. Irmãos, nós temos que clamar e buscar a Deus em todo o tempo, né? Quando nós achamos que somos capazes, quando nós achamos que nós somos incapazes, a nossa confiança constantemente precisa estar em Deus. Não coloca a tua confiança no teu braço, não coloca a tua confiança na tua saúde, não coloca a tua confiança na tua mente, não coloca a tua confiança no teu dinheiro, no teu trabalho. Irmãos, tudo é passageiro, sim ou não? Tudo é frágil, é fraco, irmãos, sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus. Quantas pessoas tinham um trabalho que consideravam seguro e perderam o trabalho, né? Quantas pessoas tinham força, tinham saúde, tinham ânimo de vida, eram pessoas guerreiras, mas foram acometidas de uma doença, de uma enfermidade e foram incapacitadas de trabalhar, né? De correr atrás, de batalhar, né? Quantas pessoas eram inteligentes e ali deu uma doença na mente, um Alzheimer, e a pessoa perdeu completamente a consciência, o entendimento. Então não coloca a tua expectativa, não coloca a tua confiança em nada. Coloca a tua confiança aonde? Em Deus. Em Jeremias 17 fala sobre isso, versículo 5. Assim diz o Senhor, o nosso Deus. O que ele diz? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração. De quem, irmãos? Do Senhor.
Então, quando nós colocamos a nossa confiança no homem, na carne, pode ser em alguém, ou pode ser em nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem. Quando nós tiramos a confiança de Deus e colocamos em qualquer outro lugar, a palavra de Deus diz: maldito. Nós estamos trazendo maldição sobre a nossa vida. Vai se machucar, vai se decepcionar, que nem diz o gaúcho, né? Vai quebrar a cara, porque o homem falha, né? Tanto os outros quanto nós falhamos. Aí diz o homem que confia nele mesmo, né? O homem que confia no homem será como a tamargueira no deserto. Aquela pessoa está plantada no deserto, o deserto nunca passa na vida dela, né? Será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, né? Então essa pessoa ela vai ficar constantemente no deserto. Quando ela for abençoada, né? Ela vai conseguir ver, ela vai conseguir notar e ser grata? Não, ela não nota o bem, né? Ela está tão acostumada com tudo dando errado, com o mal, que ela não nota quando algo bom acontece. E o que diz a palavra? Ela vai morar em lugares inabitáveis. O que está reservado a essa pessoa? Solidão. Olha que coisa triste, irmãos. Então, confie apenas em Deus, confie apenas no Senhor, amém? Deixa marcado aqui em Jeremias 17, porque depois mais adiante nós vamos abrir de novo. Voltando para nossa folhinha, na verdade, entendemos que evitamos muitas lutas quando se pedirmos o cuidado de quem? De Deus, né? Então, ali em Mateus capítulo 6, deixa marcado em Jeremias 17, vamos abrir, irmãos, em Mateus capítulo 6. Irmã, eu quero evitar problema. Quem quer evitar problema que levanta a mão? Irmã, eu quero evitar problema. Como é que a gente faz para evitar problema? Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Uma oração para ser orada, né? Não rezada, não repetida, mas orada diariamente, né? Diariamente você vai dizer isso aqui para o Senhor. Acordou? Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor esteja comigo, que o Senhor vá na minha frente, que o Senhor me abençoe, me dê o pão diário, o pão que eu necessito para sobreviver hoje. Amém? E que mais que nós devemos pedir? Mateus 6,13 diz assim, ó: e não nos induzas à tentação, mas o que? Nos livra de todo mal. Então, tem problemas que nós vamos passar, certo? Tem problema que nós vamos passar. Mas tem problemas, irmãos, que nós podemos evitar de passar pelo simples fato de orar. Deus, me livra de todo mal. Amém? Vai na minha frente, Deus, me livra de todo mal, de todo atrapalho, de todo empecilho, de toda confusão, de todo acidente, né? Me livra, me guarda. Então, Jesus, ele ensinou nós orarmos dessa maneira. E temos que orar com fé. O que Jesus disse? Quando você pede, você recebe. Quando você pede em nome de Jesus, crendo na tua oração,
e crendo na palavra de Deus. Amém? Amém. Então nós temos que fazer essa oração. Senhor, livra-nos do mal. Irmã Dani, e aquela tribulação que eu orei, mas mesmo assim, irmã Dani, eu passei. E diz, e mesmo se passarmos por tribulações, Ele, o nosso Deus, é o que, irmãos? É presente. A irmã Dani não vai abrir, porque esse versículo é bem conhecido, mas o Salmo 46, versículo 1, fala que o nosso Deus, Ele é socorro presente. Em tempo de angústia, em tempo de aflição. Amém, irmãos? Amém. Você pode se sentir sozinho, tá no meio do nada. Mas se você clamar a Deus, quem é que vai estar lá para te socorrer? É Deus. Amém, irmãos? Então creia nisso. Ele é socorro bem presente no dia mau, socorro bem presente na tribulação. E diz, e Ele guarda o seu povo do quê? De todos os ataques demoníacos. O que diz no Salmo 34? O Salmo 34 também é conhecido, irmãos, mas vamos abrir Salmo 34. Também é uma coisa para a gente orar, né? Eu gosto de falar na oração final essa palavra, né? Salmo 34, versículo aqui, irmãos, de número 7. Versículo 7 diz assim, ó. O anjo do Senhor acampa-se, faz um acampamento, né? Ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Amém? Então o anjo do Senhor, ele está sempre ao nosso redor, pronto para nos guardar, pronto para nos proteger. Quando, irmãos? Quando nós tememos a Deus. Irmã Dani, o que é temer a Deus? É obedecer a sua palavra, é guardar o seu mandamento. Quando nós guardamos a palavra em nós, a palavra de Deus nos equipa, irmãos, com poder e com legião de anjos ao nosso redor para nos proteger de todo mal. O inimigo pode levantar, mas nós estamos guardados pelos anjos do Senhor, e aonde? E no esconderijo do Altíssimo, e a sombra daquele que pode todas as coisas, daquele que já venceu Satanás na cruz do Calvário. Amém? Amém. Então, nós somos livres dos ataques diabólicos. Que mais, irmã Dani? Nós somos livres também, irmãos, de quem? Dos homens. Olha só, Salmo, capítulo de número 27. Então, Deus nos guarda nos lugares celestiais. Amém. Deus nos guarda no mundo espiritual, mas Deus também nos guarda no mundo natural, de homens violentos, de homens sanguinários, né? Deus nos guarda dos homens. E a gente sabe, né, irmãos, depois do pecado, o ser humano tá mal, né? O ser humano tá terrível. A gente escuta falar de tanta maldade nesse mundo, né? Maldade contra a criança, maldade contra a mulher, maldade contra idoso, pessoa que não respeita a pessoa, né, irmãos? Está terrível. Então nós precisamos dessa proteção. E o Salmo 27, o versículo de número 1, né, diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Quem eu temerei? Os demônios, os homens, os perigos. Quem eu temerei?
O Senhor é a minha força, a força da minha vida. De quem eu me recearei? Aí o salmista, ele diz assim, ó: quando os malvados, os homens, os meus adversários, os meus inimigos investiram contra mim, de que maneira? Para comerem as minhas carnes. O que diz? Tropeçaram e caíram. Aí ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. O que ele diz? Nele, no Senhor, eu confiaria. Então nós sabemos que quem escreveu esse salmo foi Davi, né, irmãos? Davi vivia num tempo de guerra física, exército contra exército, espada, lança, guerreiros, né? Exércitos poderosos, grandiosos. E a gente vê quanto perigo de vida Davi ele sofreu, mas quantas vezes Deus livrou Davi, né? Que coisa linda. Então, Davi, ele vivia isso, ele praticava isso, mas ele dizia: Deus me livra dos homens, Deus me livra de exércitos, Deus me livra de pessoas malvadas que querem a minha morte, que querem o meu mal, que querem o meu sangue, né? Mas ele diz: eu estou guardado em Deus, o meu coração não se abala, o meu coração não teme, porque eu confio em Deus. Ele não confiava na força dele, no exército dele, na espada dele, né? Ele dizia: eu confio em Deus, amém? Porque Deus não falha. Coisa bonita, né, irmãos? Voltando aqui, que mais que Deus nos guarda dos pensamentos enganosos. Irmã Dani, o meu inimigo sou eu mesmo. Já aconteceu, irmãos, de você ser o seu inimigo? Já aconteceu? Irmã Dani, já me coloquei para baixo. Quem já se colocou para baixo? Irmã Dani, olha, já me humilhei, já falei que eu não tenho capacidade, que eu não tenho jeito, que eu não consigo. Então, às vezes, o nosso inimigo, irmãos, somos nós mesmos, né? Você tinha deixado marcado lá em Jeremias? Vamos voltar lá em Jeremias. Jeremias 17. A irmã Dani pediu para você deixar marcadinho, né? Jeremias 17, versículo de número 9, diz assim, ó: enganoso é o coração. Então, o teu coração, a tua mente, sem a presença de Deus, é o quê? É enganoso. Vai te pregar peça, vai te contar mentira. E eu quero te falar algo. O diabo, irmãos, ele lança dardos, ele lança pensamentos. E ele tenta fazer com que isso entre na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Para que você afunde de dentro para fora. Olha que coisa séria. É igual numa tempestade. Imagina lá que você tá num barco em alto mar e aquela tempestade tá ao teu redor. Você tá vendo aquela água, aquele raio, você tá vendo aquele mar grandioso. A minha avó diz, né, água não tem galho. Você não vê uma ilha, você não vê um porto seguro. Se a tempestade está fora, está perigoso, mas glória a Deus, você está protegido no barco. Agora, se a água começa a entrar dentro do barco, o que acontece, irmãos? O barco afunda, né? Então, cuide para a tua mente não te enganar. Cuide para o teu coração não te enganar. Por isso que Romanos capítulo 12, Romanos 12, 2 diz: renova a sua maneira de pensar. Não pensa segundo a tua maneira humana, pensa segundo a palavra de Deus.
A palavra de Deus nos encoraja. A palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus nos fortalece. Amém? Amém? Então muda o teu coração, a tua mente. Diz: o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O que o coração é? Perverso, malvado. Quem o conhecerá? Aí Deus fala, né? Eu, o Senhor, esquadrinho, conheço, né? Eu conheço o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Então, é Deus que pode nos livrar de nós mesmos. Amém? Vou falar de novo. É Deus que pode nos livrar de nós mesmos, dos pensamentos maus, da maldade, né? Que muitas vezes tenta entrar, tenta nos afundar, né? Então nós temos que lutar contra isso com a palavra, com a presença de Deus. Amém? Amém? E até Deus é capaz, né, irmãos, de proteger o quê? Os nossos bens materiais e também proteger o quê? A nossa família. Olha o que diz em Jó. Jó é antes de Salmos. Jó, capítulo de número 1. Irmã, eu preciso que a minha família, os meus bens, né, seja guardado. Aqui em Jó, capítulo 1, irmãos, foi quando Satanás se apresentou diante de Deus. E aí Deus falou: tu tá vendo o meu servo Jó? Ele é fiel, ele é reto, ele é íntegro, né? Aí o diabo, ele faz uma confissão. O que o diabo fala? Jó capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó de balde, de graça, né, sem motivo? Versículo 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, e as obras das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Então o que o diabo disse? Claro que Jó te teme, claro que Jó te respeita. O Senhor abençoa tudo que ele faz. O gado dele cresce, a riqueza dele cresce, a família dele está abençoada, o Senhor está abençoando em tudo. Claro, é por isso que ele teme ao Senhor. E nós sabemos que Jó perdeu tudo, mas ele perdeu o temor a Deus, ele perdeu, irmãos, o respeito a Deus. Então, ele continuou sendo um homem de Deus. E Deus restaurou, né, irmãos? Deus restaurou tudo aquilo que o diabo tocou. Não foi Deus, você sabe que foi o diabo que tocou. Deus, ele restaurou. De que maneira? Em dobro. Amém? Então, irmãos, é Deus que nos abençoa. Deus abençoa os nossos bens, Deus abençoa a nossa casa, quando nós tememos a Ele. Amém? Voltando aqui para a nossa folhinha. Mas é preciso que para provarmos estas bênçãos, sejamos obedientes. Estamos debaixo do seu cuidado e nos sujeitando à sua palavra, que ao passar disto é tentar ao Senhor, né, irmãos? Então, a palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7. Aquele episódio que Satanás, né, tentou Jesus, né? Satanás disse: tu pode te tirar aqui de cima, desse lugar alto, desse penhasco,
Jesus pode te atirar lá embaixo, porque você vai dar ordem aos anjos e os anjos vão te atacar. Os anjos vão te segurar, né? E aí o que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Então a gente sabe que Deus abençoa. Sabe ou não sabe? Mas a gente vai tentar Deus fazendo coisa errada? Não, ó, Deus vai me guardar, então já que Deus vai me guardar, eu vou tomar veneno. É assim? Não, Deus vai me guardar, mas já que Deus vai me guardar, eu vou sair andando por aí sem carteira de motorista. Irmãos, tem gente que dirige por aí sem carteira de motorista e fala: Deus, cega o policial, cega a blitz, que eu não seja pego. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores. A pessoa está quebrando a lei dos homens. A pessoa está em pecado. Amém? Então a gente não pode andar por aí pecando, fazendo coisa errada e ainda pedindo para Deus nos livrar do mal. Toda ação vai ter uma reação. Todo pecado, irmãos, vai ter o quê? Uma consequência, né? Então, a gente tem que viver em obediência. A gente tem que viver na palavra de Deus. O que diz ali? Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então, nós não podemos tentar a Deus. Voltando aqui, nos humilhando e reconhecendo sempre o Senhor e voltando rápido ao caminho. Se nos desviarmos, haverão sempre preciosas, né, promessas do nosso guarda. Olha só o Salmo 121. Salmo 121. Olha que coisa linda. As promessas de Deus, né? Sobre a nossa vida. O Salmo 121, nós não vamos explicar, né, versículo por versículo, porque tem aqui Salmo 121, eu abri no 128, porque aqui tem 8 versículos, né? Diz assim, ó, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que está no céu, mas não só no céu, que está também na terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Deus vai guardar os nossos passos. Deus vai sustentar, né, as nossas pernas de pé. E diz, e não tosquenejará, né? Deus não vai cochilar e o mal vai nos alcançar. Não, Deus está atento, Deus não dorme, né? Aquele que nos guarda, aquele que nos protege não dorme. Aí diz, eis que não tosquenejará e nem dormirá quem? O guarda de Israel, o guarda do seu povo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará não só o teu corpo, mas também a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora. Coisa linda. Você pode até marcar, né, irmão? Circular. Quantas vezes diz, o Senhor é teu guarda. O Senhor te guardará. Guardará o teu pé. Guardará a tua vida. Guardará a tua alma. Ele não vai dormir, ele não vai cochilar. Ele vai estar te guardando. Vai te guardar, né? De dia e de noite, no sol e na lua. Coisa linda, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Ele é o nosso guarda. Então esta é a porta da guarda, é a porta da proteção. Essa porta de temor deve estar aberta, deve estar escancarada
para que Deus tenha acesso, tenha liberdade para nos proteger. Como a palavra de Deus diz, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando nós estamos andando na rua, já aconteceu isso com você? De você estar andando na rua e levantar assim um vento, um pó. Primeira coisa que você faz é proteger os olhos. É ou não é? Você protege lá os olhos. Por quê? Porque os olhos são uma parte sensível. Deus está falando, você é a menina, a pupila, a íris dos meus olhos. Quando vem o mal, o perigo, eu faço o quê? Eu te guardo. Eu te protejo. Amém? Então nós vamos orar por essa proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quem entendeu a palavra de Deus? Entendeu? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus então, né?